Irmãos, que a graça do Senhor Jesus possa nos cobrir e inundar o nosso coração nessa noite, amém? Muito bom estar com vocês. Aquele primeiro cântico que vocês cantaram, aí faz tempo que eu não ouvia, gente, foi praticamente um túnel do tempo, assim, voltei mais ou menos uma década, uma época muito gostosa da vida e da vida cristã. Obrigado, viu? Vocês que tocaram aí, escolheram os cânticos, foi muito bom mesmo. Nessa noite nós vamos estudar a palavra de Deus lá no livro de Samuel, capítulo 13, lá no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram, e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo mesmo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. Até aqui só, a nossa leitura já está de bom tamanho. Meus irmãos, certamente vocês se lembram que depois que o povo de Israel entrou em Canaã, na terra que Deus tinha prometido para Abraão, né, para os seus antepassados já 4 séculos antes, quando esse povo entra naquilo que seria Israel, né, em Canaã, na terra prometida, eles ainda são invasores, né? Há gente morando lá, outros povos morando ali. E Deus mesmo explica para eles que eles teriam que
arrancar aqueles povos dali, teriam que expulsar aqueles povos daquela região para poderem morar ali. Deus até explica que ele não havia ainda tirado aquele povo, simplesmente, porque até que os hebreus dominassem toda aquela região, as cidades já estariam completamente abandonadas, entregues aos animais. Então, Deus manteve aquele povo ali até que Israel chegasse e tirasse-os dali, expulsasse-os dali. Deus também explica, através lá de Moisés, que eles deveriam expulsar aqueles povos, porque aqueles povos estavam sob o juízo de Deus. Por causa da sua idolatria, da sua maldade, da sua impiedade, Deus havia julgado aqueles povos e havia declarado que eles eram culpados e, portanto, estava castigando aqueles povos por meio de Israel. Que Deus castiga os povos não é novidade nenhuma, né? Mesmo nesse ponto da história humana, Deus já havia castigado, por exemplo, os povos do mundo inteiro através de um dilúvio, salvando apenas a família de Noé. Deus já havia castigado aquele pessoal que se juntou em torno de um certo líder, lá, um tal de Nimrod, para edificar uma torre que deixasse os famosos, né? E Deus então os castigou espalhando-os dali, modificando sua linguagem, destruindo a torre. Então não é novidade que Deus destrua os povos por causa da sua maldade, né? Sodoma e Gomorra talvez seja o principal que a gente lembra de cara, né? Algumas cidades ali que Deus destruiu pela sua impiedade. Então, nesse caso também, havia alguns povos ali, Deus tinha contra eles a sua maldade, a sua impiedade, a sua idolatria, e decidiu destruí-los. Mas, desta vez, diferentemente, Deus tinha escolhido um povo, Israel, para que eles entrassem ali e fossem o instrumento de Deus para destruir, acabar com aqueles povos todos. Então, Israel tinha esse privilégio de ser instrumento do Senhor, de ser espada do Senhor para tomar aquela região, cumprindo assim o que Deus havia prometido para Abraão. Ao mesmo tempo, aqueles povos estavam ali para que eles, digamos assim, cuidassem do lugar enquanto Israel não tomava posse. E também, por outro lado, Israel era instrumento de Deus para tirá-los dali. Só que, quando eles chegaram naquela terra, os irmãos certamente se lembram, não havia rei em Israel, eram 12 tribos ali, cada uma com suas lideranças patriarcais, e eles deveriam sempre se unir e quando necessário, vencer as suas guerras ali e servindo ao Senhor, cada um na sua porção, no seu território. Enquanto isso acontecia, eles ainda sem reis, é o livro dos Juízes, que é o livro anterior aqui que a gente não chegou a ler. Durante o período dos Juízes, eles não têm reis, mas sempre que havia algum aperto, alguma coisa, alguma ameaça externa, Deus levantava um homem. Aquele homem, então, era um líder militar, era chamado de juiz, mas ele era um líder militar e espiritual também. Então, ele ia, vencia os inimigos de Israel, e a hora que acabava a ameaça, ele voltava para o seu canto lá, continuava sendo um líder, mas ele não se tornava um rei sobre todo o povo. Ele era apenas um líder ocasional, né? Samuel, esse que nós acabamos de ler ali, interagindo com o rei Saul, ele é o último desse tipo de líder, desses líderes que são juízes, né? E ele é o líder, ele é o último dos juízes, inclusive porque ele, como profeta e sacerdote, é chamado por Deus para ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul, esse aqui que nós acabamos de ler no capítulo 13, né? Por que ele por que ele unge Saul? Porque o povo, olhando em volta, percebeu que todos os outros povos tinham reis, menos eles mesmos. Eles falaram, poxa, a gente não pode ter um rei que nem os outros povos? Parece que o povo de Israel ficou desconfortável com aquela ideia de ter que depender tanto de Deus. Eles estavam ali abertos e indefesos diante dos inimigos até que eles clamassem e Deus enviar um libertador. Parece que a situação ficou desconfortável para eles. Eles gostariam de ser como os outros povos, que tinha alguém lá já incumbido disso, né? Um especialista, digamos assim, né? Que poderia sempre protegê-los e guardá-los e conduzi-los nas suas guerras. E Samuel, então, com muito desgosto, vai e unge um rei, mas ele gostou muito do rei que ele ungiu. Ele ungiu Saul e ele se apegou bastante a esse rapaz, agora feito rei de Israel, o primeiro rei de Israel.
O texto que nós lemos, então, começa dizendo que 1 ano reinara Saul em Israel. No 2º ano do seu reinado, então, essa passagem que acabamos de ler é no 2º ano do seu reinado já. Um rei jovem ainda com as suas inexperiências, ainda havia uma longa caminhada para ele, mas ele, então, está desempenhando o seu papel para o qual ele foi ungido como rei de Israel. Agora, o fato de que não havia mais juízes não mudou nada no entorno, né? A política externa de Israel, por assim dizer, continuava a mesma. Eles estavam cercados de inimigos, e esses inimigos, de vez em quando, se preparavam melhor e conseguiam, às vezes, um rei mais belicoso, né? mais guerreiro, ou um general mais inteligente ali, e eles vinham para cima de Israel e havia guerra. Nesse caso aqui, e durante quase todo o reinado de Saul, são os filisteus os inimigos da vez, né? A gente se lembra que quando Golias, né, aquele gigante, vem e desafia os exércitos desse rei Saul aqui, ele era um filisteu, né? Golias era um filisteu. Então essa batalha, essa guerra fria e às vezes aberta na época de Saul era contra os filisteus, como nós temos aqui o nosso texto. Então vamos observar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a situação é a seguinte: Samuel parece que tinha um acordo com o rei Saul, o profeta Samuel, o juiz Samuel, o sacerdote Samuel, tinha um acordo com o rei Saul, no qual ele aguardava durante 7 dias para atender ao chamado do rei. E para que ele era chamado? Para que as guerras fossem, digamos assim, abençoadas por Deus, né? Então, era o exército do Senhor, era o povo do Senhor, era a batalha do Senhor, Deus que tinha chamado eles para guerrear, como eu acabei de explicar. Então, nada mais natural que diante de um desafio, eles chamassem, né, invocassem o nome do Senhor, pedissem a bênção do Senhor, a unção do Senhor para a batalha que eles estavam para ter. Então, parece que havia um acordo, então, entre o rei Saul e o profeta juiz e sacerdote Samuel, no qual Saul chamava Samuel para essa consagração do exército, e Samuel, então, pedia um prazo de 7 dias. Quem sabe era um prazo no qual o profeta e sacerdote Samuel buscava a face de Deus, né? Talvez ele morasse um pouco mais longe e precisasse de um prazo. Quem sabe ele ficasse em jejum esses dias ou esperasse a palavra do Senhor chegar a ele. Não sabemos ao certo, mas é a 2ª vez já que Samuel pede um prazo de 7 dias. Né? No capítulo 10, ele já tinha feito isso, né? Um prazo de 7 dias. Quando ele unge Saul como rei, ele diz assim: daqui a 7 dias a gente vai se encontrar e eu vou confirmar essa unção diante do povo. Então, parece que havia esse acordo. O fato é que, independentemente de qual seja a razão, o povo de Israel estava sendo ameaçado pelos filisteus mais uma vez. E dessa vez a coisa estava difícil, né? O próprio texto nos diz, lá no versículo 6, que o povo estava apertado, Israel estava em apuros. Não é para menos. O texto nos diz que os filisteus estavam reunidos em 30.000 carros. 30.000 carros. Carros aqui são aquelas carruagens, né? Aquelas bigas, mais ou menos, aquilo que a gente vê nos filmes antigos lá do Império Romano, né? Aquelas filmes sobre a antiguidade. Era muito comum que a guerra fosse levada ali por aquelas pequenas bigas com uma montaria, um cavalo, alguma coisa assim, e aquilo era a tecnologia de ponta, né? Era mais ou menos aqueles mísseis que o Donald Trump jogou lá em cima do Estado Islâmico um dia desses, né? Em cima da Síria, né? Um dia desses, né? É a tecnologia de ponta, uns carros, ganhava velocidade, ganhava poder de ataque, 6.000 cavaleiros, além dos carros ainda havia uma cavalaria ali, com homens montados, muito mais ágeis, muito mais capazes para a guerra, e povo como multidão, com a multidão como a areia que está à beira do mar. Um exército tremendo. Note que naquela época pouquíssimos povos tinham um exército no sentido nosso moderno, de homens que ficam lá
treinando, né, e só fazem isso, especializados nisso, né? Geralmente o que se fazia era que, em tempos de guerra, você chamava os homens acima de uma certa idade, geralmente 25 anos, né? Eram os considerados adultos, e eles então saíam lá das suas fazendas, saíam lá de cuidar do seu gado e formavam um exército e iam para a guerra, eram homens despreparados. O texto nos dá a entender que o exército dos filisteus tinha ganhado esse status de profissionalização mesmo. 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e esse povo como multidão seguindo-os, né? Então o povo estava apertado. O exército de Israel era de 3 mil homens, versículo 2 nos diz. Então, olha, né, completamente desproporcional. Cada 2 cavalos do exército dos filisteus precisava combater apenas um soldado a pé de Israel. Era muito desproporcional essa batalha, né? Não é à toa que o povo estava cheio de temor, diz no versículo 7, né? Estavam apavorados com a ameaça que estava diante deles. Bom, mas o centro do nosso texto não é essa preparação para a guerra, mas aquela preparação espiritual para a guerra. Diz o versículo 8 que Saul ficou esperando os 7 dias que tinha combinado com Samuel, mas Samuel não apareceu. O prazo era 7 dias, e no 7º dia, Samuel não tinha aparecido ainda. Então, veja que, aparentemente, estava dando tudo errado, né? Saul olha em volta e fala, olha, um exército desse, a gente precisa que Samuel faça a parte dele, mas se ele não aparece, Saul resolveu tomar a frente. Diz o versículo 9, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. A verdade é que, normalmente naquela época, né, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram oferecidos pela manhã e no final da tarde. Então é possível que o 7º dia não tivesse terminado ainda, já tinha passado a parte da manhã, e Saul então ficou na certeza de que Samuel não viria ao seu encontro. O desespero às vezes faz isso com a gente, né? A ansiedade às vezes faz isso com a gente. A gente já dá por encerradas todas as oportunidades de livramento. Não vai mais ter jeito. Parece que foi o que aconteceu com Saul. Não tinha acabado o dia ainda, mas ele já tinha certeza. Samuel não virá. Eu vou ter que tomar essa história com as minhas próprias mãos. Vou ter que dar um jeito nisso. E o jeito que ele dá é fazer o sacrifício que somente os sacerdotes podiam fazer. Você se lembra que desde a ordenação que Moisés fez para o povo, havia uma das tribos, são 12 tribos, né, mais ou menos contadas lá com os filhos de José, mas uma das tribos, a tribo de Levi, os descendentes de Levi, não trabalhavam em mais nada, eles não tinham fazenda, eles não tinham plantação, eles não tinham nada disso, eles cuidavam da adoração, cuidavam dos sacrifícios, cuidavam do tabernáculo, depois com a construção do templo, cuidarão do templo. As outras tribos todas trabalham e separam 10% do que conseguem produzir para entregar para essa tribo que não trabalha, mas que cuida da adoração, cuida do sacrifício, é o dízimo, né? Então, havia uma tribo especialmente designada para isso, era só isso que eles faziam. Saul não era dessa tribo, Samuel é que era. Nunca ele poderia tomar em suas mãos o sacrifício, mas é isso que ele faz. E ele então, o texto traz até uma certa graça quando ele diz, mal acabara de oferecer o holocausto, Samuel apareceu. E então nós vemos aí Saul desobedecendo uma ordenação clara de Deus, somente o sacerdote podia sacrificar, desobedecendo uma orientação clara de Deus, espere 7 dias e eu irei, né, da parte de Samuel. E essa desobediência dele então é confrontada imediatamente pelo profeta, pelo sacerdote, pelo juiz Samuel. Então ele diz assim, Saul sai ao encontro de Samuel para o saudar. Quer dizer, ele chega lá, opa, como é que você está? Tudo bem?
E Samuel, grosso, diz assim: o que é que você fez? Porque ele já sabia, né? Se ele não sabia porque Deus o havia avisado, ele já estava enxergando o sacrifício sendo feito, né? O culto naquela época não é muito discreto, né? Você pega um animal, mata, põe no fogo, tira umas partes e joga fora, outras partes você põe no fogo, sobe fumaça, cheiro, né? Então é fácil de perceber que alguma coisa aconteceu de errado ali. O que é que você fez? Versículo 11, pergunta Samuel. E aí Saul acaba trazendo ali uma justificativa no versículo 11, que tem 3 pontos, né? 3 pontinhos de explicação que ele dá. O primeiro deles, ele diz assim: os soldados estavam se espalhando. Não que fosse mentira, né? No versículo 8, realmente diz que o povo estava se espalhando. Depois de 7 dias esperando, algumas pessoas começaram a falar assim: poxa, eu tenho umas questões para resolver lá em casa, né? Tem umas coisas pendentes, tem uns compromissos, acho que eu vou voltar para casa. É claro que os compromissos parecem mais urgentes quando você sabe que tem um exército que é 10 vezes maior que o seu do outro lado, né? Te esperando. Então, aí os compromissos parecem urgentíssimos, né? Acho que eu vou voltar para casa, que é melhor. Então, Saul não está mentindo. De fato, o povo estava se espalhando. Ele também diz: e tu não vinhas nos dias aprazados, né? Ou seja, no prazo que a gente combinou. Não estava mentindo, mas também não é toda a verdade. Afinal de contas, o dia ainda não tinha terminado. A ansiedade dele é que o impediu de ver isso, né? É que o convenceu de que ele precisava agir imediatamente, ao invés de esperar mais um pouco. E por fim ele diz que os filisteus, finalzinho do versículo 11, já tinham se ajuntado em Micmas, né? Um vale próximo ali, prontos para a guerra. Então, ele não chegou a mentir, não. A questão é que ele coloca essas circunstâncias diante de Samuel como justificativa para a sua desobediência. Ele diz assim: olha, o povo estava indo embora, eu comecei a ficar aqui apertado com a situação, você não aparecia para sacrificar, eu apertado. Os exércitos lá dos filisteus enormes ali acampados, eu estou sabendo que eles estão lá, já vieram me avisar. Então, eu não tive jeito, é como se ele dissesse assim: eu fui obrigado a fazer isso. As circunstâncias me obrigaram, eu fui empurrado nessa direção, não tive outra escolha. No versículo 12, ele termina de fazer as suas explicações, né? Fui forçado pelas circunstâncias e ofereci os holocaustos, né? É irônico, né, que ele tivesse procurado o favor do Senhor, né? Ele diz que ele não tinha conseguido ainda a benevolência, a bênção do Senhor para a guerra. É irônico que ele tenha decidido conseguir a bênção de Deus de qualquer maneira, desobedecendo a Deus, deixando de fazer o que Deus tinha mandado, deixando de procurar a palavra do Senhor, né? E é também, além de irônico, é muito revelador do que é de quem é esse rei, né? Esse Saul, revelador da insensibilidade espiritual dele, vamos dizer assim, né? É um rei que acredita que poderia conseguir o favor do Senhor desobedecendo esse mesmo Senhor. Eu dou o meu jeito, eu corro atrás, eu faço as minhas correrias, né? Se fosse hoje em dia, acho que ele falaria isso, né? Faço meus corres, porque Deus ainda, né? O Samuel ainda não apareceu, a coisa está apertando, o povo está indo embora. Se eu não agir, mesmo que Samuel apareça e peça a bênção do Senhor, não vai adiantar nada, porque o povo já foi embora, o exército filisteu já está aí. O que adianta? Tem que ser agora. Então, quando a gente começa a refletir a respeito da atitude de Saul, nós percebemos que não é apenas a atitude, mas no seu coração há uma profunda falta de fé. A sua atitude procedeu de um coração que resolveu não confiar completamente no Senhor. Um paralelo com esse texto muito claro e que traz mais algumas luzes para o assunto, está no capítulo 14, que a gente não chegou a ler, mas algo muito parecido acontece. Ou melhor, no capítulo 15. Algo muito parecido acontece quando
Samuel, de novo, está sendo esperado por Saul para... Ou melhor, quando de novo Saul está em guerra, e ele então vai e guerreia contra Amaleque, um rei ali, e ele, um povo ali, e ele então recebe a ordem de Samuel para dizimar todo o povo. Não era para deixar ninguém sobreviver. Lembra que eu falei que o objetivo de Deus era, de fato, castigar aquelas nações que haviam ali pela sua maldade e sua idolatria. Mas Saul, ao invés de destruir tudo, ele salva o gado, o melhor do gado, diz ele, né? No versículo 15, né? Lá do capítulo 15, ele diz: o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Ele diz isso para Samuel. E aí Samuel assim, mas Deus não tinha mandado você destruir? Por que você achou que Deus queria sacrifício? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer a tua obediência, né? Mas esse texto do capítulo 15, ele acrescenta algumas informações que nos ajudam a entender o porquê da desobediência de Saul, o porquê da impaciência de Saul, o porquê que ele não consegue aguardar até o tempo de Deus se manifestar. Lá no versículo 17 do capítulo 15, diz assim Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste colocado por cabeça de Israel? O Senhor não fez isso com você? Sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, Deus te colocou como rei. E depois, um pouco à frente aí, no versículo 24, lá do capítulo 15, o próprio Saul diz para Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos a eles. E a última parte do capítulo 15, que nos ajuda a entender o que está no coração de Samuel, de Saul, está lá no versículo 30. Samuel diz assim: olha, você desobedeceu pela segunda vez, Deus já tirou o reino de você, acabou para você, estou indo embora. Quando Samuel se vira para ir embora, Saul, o rei, se agarra na roupa do profeta para não deixar ele embora. É uma cena até ridícula, principalmente se você pensar que é um rei. E por que ele faz isso? Ele diz assim: olha, volta lá e pelo menos se apresenta junto comigo diante do povo. E aí o profeta diz assim: não, palhaçada isso aí, claro que eu não vou, né? Se Deus já parou de estar ao seu lado, por que eu vou? E aí no versículo 30, Saul diz assim: eu pequei, mas me honra diante do povo. O que significa eu temi o povo? Significa que Saul estava tão preocupado com a popularidade dele diante do povo, que se o povo não o honrasse como rei, para ele não ia funcionar. E aí, voltando lá para o nosso texto, diz que o povo começou a se espalhar. Então, quando ele toma a frente no 7º dia e resolve fazer o holocausto assim mesmo, não é apenas o relógio que está contando contra ele, não é apenas o atraso de Samuel, mas há de fato, não é apenas a questão do exército dos filisteus que é muito grande, mas há de fato no coração de Saul um certo orgulho que precisa daquela vitória como nada, como tudo, como nada mais. Ele quer muito ser o rei conhecido por ser vitorioso. Ele quer tanto isso que, se for necessário, ele atropela a orientação de Deus. Então, diante da possibilidade do povo desprezá-lo e se afastar dele e ele ficar na mão, ele vai e transgride a lei do Senhor. Nós percebemos aí em Saul um coração que está longe do Senhor, porque é um coração que está voltado para outras coisas. É um coração que, quando foi colocado como rei, se encheu da possibilidade de ser um grande rei em si mesmo.
E a partir disso se afastou de Deus e da dependência de Deus. Conforme ele achou que podia chegar lá sem depender de Deus, ele estava cortando seu relacionamento com Deus. Se você pensar um pouco, você vai se lembrar de um paralelo aí entre Saul e Adão, lá em Gênesis 3. Os dois eram chefes das suas respectivas famílias, né, das suas respectivas comunidades. Adão, o chefe da família humana, Saul, o chefe de Israel. Os dois violaram os mandamentos claros dados pelo Senhor. Os dois expressam uma relutância em assumir a sua responsabilidade pelas suas ações. No caso de Adão, a mulher que tu me deste. Né? E por causa do pecado, os dois, tanto Adão quanto Saul, perdem a oportunidade para, no caso de Adão, desfrutar a vida eterna no jardim, e no caso de Saul, a oportunidade de uma dinastia abençoada pelo Senhor sobre o povo de Israel, de ser o grande rei que ele queria ser, mas ele precisava de se submeter, de submeter à dependência do Senhor para alcançar aquilo que ele queria. Ao invés do coração orgulhoso, o que ele precisava era o coração humilde. A gente não sabe, afinal de contas, né? Não foi isso que aconteceu. Mas talvez se Saul esperasse o final do dia e Samuel chegasse, como de fato estava chegando, e ele então se submetesse, é possível que ele experimentasse uma daquelas vitórias que Deus já tinha dado para o povo de Israel nas mãos de Josué, o grande general. Vocês se lembram, teve vezes em que o próprio Deus mandou o povo embora para casa. Josué estava com um exército enorme, né? E aí Deus fala assim, manda o pessoal que está com medo embora. Passa naquele riacho e deixa o povo tomar água. E aqueles que se abaixarem para tomar água, manda de volta para casa. Sobraram uma meia dúzia de gatos pingados e foi com eles que Deus deu a vitória para Josué. Josué sempre soube o quanto ele era dependente do Senhor. Isso para não contar, por exemplo, quando eles vencem Jericó, circundando Jericó e cantando, e as muralhas caem. Teve vezes em que eles nem precisaram erguer as suas espadas. Deus coloca um terror, um pânico no meio do exército inimigo e no meio da noite um começa a atacar o outro achando que é o inimigo, eles se matam todos. Israel chega, a vitória está ganha. Dependência do Senhor. Talvez Saul fosse aprender essa lição aqui. Talvez se ele esperasse mais um pouco, de fato o povo ia embora, aqueles 3.000 que ele tinha, aqueles 600 que tinham ficado, quem sabe sobrasse meia dúzia de gatos pingados, e com essa meia dúzia, Deus o faria vencedor. Mas ele decidiu que ele precisava agir para não perder. Ele decidiu que ele precisava agir onde Deus não estava agindo. Ele decidiu que se Deus não estava fazendo nada, então é melhor ele mesmo fazer. E nisso ele perde. Essa história mostra que Saul, assim como Adão e assim como tantos outros, e assim também como tantas vezes eu e vocês, Saul tinha uma perspectiva errada a respeito de Deus. Ele pensava que Deus ajuda quem cedo madruga. É mais ou menos esse o ditado que rege a vida de Saul. Se eu agir, se eu for esperto, se eu for rápido, se eu estiver na hora certa, fazendo a coisa certa, então vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. Mas ele não percebeu que era o contrário. Deus ajuda aqueles que estão dependendo completamente dele. E muitas vezes, meus irmãos, nós caímos na tentação de adotar esse tipo de mentalidade. Geralmente isso acontece quando nós temos na nossa cabeça a ideia de que o sucesso pode ser medido como nas empresas, por números, por estatísticas, por desempenho, por resultado. Mas uma vitória ganha sem a bênção do Senhor é meia derrota, se não derrota inteira. Uma vitória
conquistada com o próprio braço é muito mais amarga do que uma derrota na dependência do Senhor. É preferível ouvir de Cristo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, do que ouvir de Deus: agora o reino está tirado das tuas mãos, porque você foi à frente. Então é verdade que nós devemos sim agir com prudência, devemos planejar, devemos nos organizar, devemos ter programas, devemos ter atitudes, devemos trabalhar, sim. Mas o nosso trabalho só não é vão quando é no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão vigia a sentinela. Então a dependência do Senhor, na verdade, é o grande foco e deve ser o grande foco nosso. Buscar o sucesso é sempre em segundo lugar. Primeiro lugar, buscar o reino, buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor. Porque sem ela, sem a face do Senhor, sem a presença do Senhor, não vale nem a pena o sucesso. Nós somos muitas vezes Saús. E por vezes precisamos ser Samuéis, né? Precisamos ser como Samuel, precisamos aprender a enxergar através de toda aquela ação muito bem fundamentada, mas nos lembrar de que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Nossa confiança final não pode estar nas coisas, nos programas, nos objetivos, nos planos, na força, na inteligência, na capacidade nossa. Nossa confiança final tem que estar no Senhor, sempre. E toda vez que nós testamos o nosso coração e descobrimos que estamos confiando demais em nós mesmos, nos nossos próprios recursos, precisamos dar um passo para trás e deixar Deus fazer a coisa dele. Às vezes precisamos de aguardar mais um pouco. Às vezes, quem sabe, precisamos deixar o desespero bater um pouco mais. Precisamos, às vezes, aprender a lidar com a vida que nós não controlamos. Porque parece que essa é a nossa obsessão, né? Controlar. Ter o controle em nossas mãos. E às vezes Deus está exatamente tirando o controle das nossas mãos para que nós aprendamos a depender completamente dele. Às vezes o povo realmente está indo embora. Às vezes o exército inimigo é grande mesmo. Não é impressão. Deus está realmente nos fazendo passar por um vale de Micmas cheio de inimigos mais fortes do que nós. Mas Ele só faz isso porque Ele quer que nós abramos mão dos nossos próprios recursos e dependamos completamente dEle. Mas a palavra de Samuel para Saul não é completamente negativa, não. Ele, ao mesmo tempo que ele diz que Deus... Né, então ele diz no versículo 13, você procedeu neciamente. O que é neciamente? Tolo, né? Como um tolo, como um nécio, em não guardar o mandamento do Senhor, porque Deus teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas o teu reino não subsistirá. Deus buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Quem é esse homem que Deus já buscou? Deus já buscou no coração dele, né? Mas Deus ainda não agiu, Deus ainda não levou em frente essa escolha. Isso só vai acontecer um pouco mais à frente, lá no capítulo 16, quando Samuel é enviado à casa de Jessé, e lá na casa de Jessé ele manda chamar os filhos de Jessé, e entre os filhos vão passando um por um dos filhos fortes, parrudos, bons guerreiros, homens inteligentes e tal. E Samuel fala assim, com certeza é esse o novo rei. E Deus fala, ainda não, ainda não, ainda não. Você vê que até o próprio Samuel, profeta, juiz, sacerdote, que disse para Saul 2 vezes, olha, você foi à frente, foi agir com suas próprias pernas, foi agir com sua própria força, Deus não se agrada disso. O próprio Samuel, quando vai na casa de Jessé, vocês conhecem a história, vai olhando para aqueles homens e fala, poxa, com certeza é esse, forte e tal,
guerreiro. E quem é o rei que Deus escolhe, que se agrada dele? O caçula, que só servia para cuidar das ovelhas do pai, Davi. Davi é o rei que Samuel está dizendo aqui que Deus já escolheu para si e já ungiu como rei. Um rei que lhe agrada. Mas você e eu sabemos a história completa. Davi também não é um rei que agrada a Deus completamente. Deus diz, é o rei segundo o meu coração. Mas Davi também foi um rei que não foi completo. Ele também pecou contra Deus quando ele fez um censo. Ele começou a confiar demais no seu próprio exército. Davi pecou contra Deus quando subiu no seu coração a arrogância de ser um rei, que podia inclusive tomar a mulher dos outros para si, que podia mandar matar um general, um guerreiro dele que podia ser um obstáculo para a sua satisfação pessoal. Davi também não foi um rei completo. O rei completo, que Deus ungiu para si, só veio após 1000 e tantos anos, 1100 anos após essa história. Um rei segundo o coração de Deus, um rei que realmente esperou no Senhor. Um rei que realmente cumpriu a vontade do Senhor. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rei verdadeiro de Israel. E ele de fato agiu com toda a humildade, agiu com toda obediência e justiça e agradou o Senhor. Então, essa rejeição a Saul aponta para uma bênção. De fato, Saul não teria a sua dinastia. O seu filho, Jonatas, está aqui na história, também é um guerreiro. O que ele está ouvindo da boca de Samuel é o seguinte: Jonatas, por causa da desobediência do seu pai, você não vai ser o próximo rei, como seria natural. Mas nós sabemos que Jonatas vai se apegar numa amizade profunda com Davi, o rei segundo o coração de Deus, e por causa dessa amizade, ele vai sim viver uma vida de serviço a Deus muito mais do que o seu pai Saul, sem nunca chegar a ser rei, mas pela sua amizade com o rei. E quer saber? Nós, cada um de nós, também nos encontramos nesta promessa de Samuel, conforme nós nos aproximamos do rei Jesus, não do rei Davi, e pela nossa união com ele, pela nossa ligação com ele, nós também somos feitos agradáveis a Deus. A justiça dele é vista por Deus em nossa conta. Deus olha para nós e vê a justiça do rei que agradou o coração dele, Jesus. Outra coisa, esse rei aqui, Saul, foi rejeitado porque ofereceu um sacrifício que ele não podia oferecer. Mas o outro rei, o rei ungido, o rei de verdade, o rei Jesus, ofereceu um sacrifício que Deus aceitou. Na verdade, o único sacrifício em toda a história que Deus de fato aceitou foi o sacrifício de Jesus. Porque foi o único sacrifício santo oferecido por um santo. Os outros sacerdotes todos eram pecadores, Samuel também. Então, quando Samuel promete um outro tempo, promete um outro reinado, a profecia dele não acaba em Davi, mas ela só vai se cumprir no reino de Cristo, do qual nós fazemos parte. Quando ele diz que aquele sacrifício não foi aceito, não é o sacrifício de Davi que vai ser aceito, nem os sacrifícios que serão feitos lá no templo de Salomão, aquele feito pelo Salomão de verdade, não aquele lá da Zona Leste fake, né? Mas não são aqueles sacrifícios também que vão ser aceitos por Deus. O sacrifício que vai ser aceito por Deus é aquele feito na cruz de Jesus. E por meio daquele sacrifício é que os nossos pecados são vencidos. É por meio do sacrifício de Jesus que a nossa batalha contra o pecado é vencida. Uma batalha muito mais aguerrida e muito mais difícil do que aquela contra os 30.000 carros e 6.000 cavaleiros dos filisteus. A nossa batalha contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo, é vencida pelo sacrifício de Cristo. Ele é o rei que nos leva à vitória de verdade. Então, ainda que a história de Saul seja uma história de um homem que fracassou na sua história com Deus,
ela nos aponta, por meio do seu fracasso, para aquele que é vitorioso, Jesus Cristo. E nos aponta também que por meio da fé em Jesus é que nós podemos ser vencedores. Não pelas nossas próprias forças, não pelos nossos próprios esforços, não pela nossa capacidade espiritual, intelectual, moral ou qualquer outra, mas porque nós aguardamos, não o 7º dia quando Samuel chega, mas o 3º dia quando Cristo levanta dos mortos. Porque nós olhamos para o exército e para o nosso pequeno exército ali se espalhando e aguardamos, porque em Jesus é que nós esperamos a nossa vitória. Então nós vemos nessa história não apenas a derrota de um rei, mas a vitória prometida do Rei Jesus. E por meio da vitória dele, nós somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe com a fé que Saul não conseguiu alcançar, que o próprio Senhor nos doe, nos dê por sua graça, porção dobrada desta fé que espera exclusivamente no Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe.